Boa noite. Hoje é sexta-feira, 17 de maio, e nós vamos dar continuidade à nossa sequência sobre a austeridade fiscal. O tema de hoje é como foi implementada as políticas de austeridade na Europa, principalmente na Inglaterra e na Itália, e quais foram as suas consequências. Antes de a gente começar propriamente no assunto, vocês se lembram que eu falava nos vídeos anteriores, eu falei nos vídeos anteriores, sobre os arquitetos da austeridade, ou seja, aqueles economistas que conceberam essas ideias e as colocaram de forma sistemática. Um deles, Haltry, um inglês, que na verdade era um matemático de formação, mas um economista com certeza, até porque ele fez uma carreira dentro do Tesouro Britânico. Ele tinha uma concepção muito interessante sobre como funcionava a economia. Para ele, a economia era uma enorme máquina de fazer crédito. E esse crédito, não era regulado, ele se expandia de forma descontrolada, aumentando a base monetária e gerando inflação, que, na opinião dele, era o maior problema para o desenvolvimento econômico, para a economia. A inflação, na visão dele, não era um sintoma de problemas estruturais da economia, mas assim, o problema em si. A outra ideia subjacente no pensamento de Haltry era de que o dinheiro nas mãos das classes trabalhadoras era desperdício, porque tratava-se de uma classe que não conseguia poupar. Era uma classe perdulária, e esse dinheiro deveria ser drenado em direção às classes poupadoras, ou seja, para a burguesia. Era uma visão extremamente classista que revelava um ponto fundamental sobre a questão da austeridade. A austeridade não é uma teoria econômica, é um projeto político. Um projeto político que visava a supremacia do capital sobre o trabalho. De qualquer forma, ela iria ser implementada, e foi. Na Inglaterra, o que predominou foi o consenso. Muito embora de forma antidemocrática, porque ela foi aplicada através de uma associação entre o Tesouro Nacional e o Banco da Inglaterra, que começaram a ditar a política monetária, a emitir títulos, fixar a taxa de juros, o Banco da Inglaterra a limitar os empréstimos, enfim. Eles começaram a funcionar como uma espécie de banco central, à revelia dos ministros das finanças da Grã-Bretanha, que podia fazer pouca coisa. Por outro lado, a imprensa fez a sua parte, divulgava as ideias da austeridade, aquelas de consumir menos, produzir mais, ou seja, que a classe trabalhadora tinha que fazer um sacrifício em nome da economia, da saúde, entre aspas, da economia. Vários políticos, como Lord Chamberlain, também faziam essa propaganda, e o próprio Winston Churchill foi convencido a aderir à ideia um pouco mais tarde. Claro, houve uma certa coerção, uma certa repressão aos movimentos de trabalhadores, mas ela não foi totalmente implementada. Muito das reivindicações daquele período de 18 a 20 ainda conseguiram sobreviver, tipo o seguro-desemprego, que como nós veremos mais tarde, foi fundamental que ele sobrevivesse. Já na Itália, a situação era bem mais complicada. O movimento comunista e os socialistas estavam altamente organizados. A Itália vivia um momento de convulsão social
os dias de greve eram contados em milhões e havia ocupação de fábricas, denotando, se não um Estado pré-revolucionário, mas um Estado bastante conturbado que preocupava muito a burguesia. Muito. O governo liberal da época não conseguiu contornar essa situação, muito menos aplicar a austeridade. Vamos lembrar que as consequências da Primeira Guerra Mundial pesaram bastante nos trabalhadores e eles estavam organizados justamente por causa do esforço de guerra, como dito nos vídeos anteriores. A solução ali foi uma aliança entre liberais e fascistas. Mussolini marcha sobre Roma em 22, o rei Vitório, no mesmo ano, o nomeia chanceler, e ele, no seu discurso de posse, promete duas coisas fundamentais. Primeiro, um ajuste fiscal severo e despolitizar a economia, que era a ideia da austeridade fiscal. Por trás dessa ação, dessa aliança política, havia os tecnocratas, aqueles que enxergavam a política e a sociedade através da ótica da economia e da economia dura neoclássica. Dois deles eram fascistas. Eu já citei o Maffeo Pantaleone, foi o primeiro deputado fascista eleito na história O outro, Di Stefano, que havia sido ministro das Finanças, e dois liberais, o Luigi Einaudi e o Humberto Ricci. Eles eram os responsáveis por, na academia, nos congressos, na imprensa, em reforçar as ideias e as teses da austeridade fiscal, dando legitimidade para o que Mussolini aplicava. E Mussolini aplicou uma violenta repressão sobre os trabalhadores, desmantelando praticamente os movimentos e os sindicatos, para que ele cumprisse a parte dele do acordo com os liberais, em troca do poder. Isso aí iria mudar em 25, mas é um assunto para frente. O resto dos países da Europa tendiam a seguir a mesma tendência, aplicar as políticas de austeridade, até porque a Grã-Bretanha, em troca de ajuda para a reconstrução desses países depois da guerra, exigia que eles adotassem políticas de austeridade fiscal. A Alemanha, por outro lado, vivia um caos total, sancionada como a grande derrotada da guerra. A inflação batia dígitos que eram difíceis até de se contar. O dinheiro valia centésimos das outras moedas europeias. E a República de Weimar, que sucede o Império Alemão depois da derrota, formada por liberais e integrada por um vacilante Partido Social Democrata, não conseguia dar respostas a essa situação. Não conseguia fazer, por exemplo, com que o Estado atuasse no sentido de recuperar a economia. E assim ficou. A saída que eles procuraram foi o endividamento em dólar dos Estados Unidos. Basicamente, era essa situação. Mas, do outro lado do Atlântico, as coisas caminhavam de uma maneira diferente. Os Estados Unidos vivia uma espécie, já era a maior potência, desde 13, pelo menos a maior economia, desde 13, viviam aparentemente um apogeu econômico, uma pujança da economia, principalmente a economia industrial, mas também
uma expansão do mercado financeiro. O mercado financeiro completamente desregulado, com bancos que não tinham depósitos compulsórios, emitiam moedas e títulos, emitiam títulos com valores cada vez maiores, mas a economia, no entanto, crescia pouco. Se você olhar as estatísticas, a economia dos Estados Unidos, entre 20 a 39, a 38, cresceu só 0,8%. Enquanto essa economia, esse capital fictício, esse capital das ações, crescia progressivamente. É uma coisa que hoje a gente chama de bolha. Uma enorme bolha estava se formando. Um observador mais atento poderia perceber pela queda do preço dos produtos primários, café, trigo, soja, todos esses preços caíam progressivamente ao longo do tempo, indicando que aí havia um problema, talvez uma oferta muito aquecida, perto de países europeus que cresciam cada vez numa taxa mais lenta, justamente por terem adotado os programas de austeridade. Mas ninguém percebeu isso. De repente, numa quinta-feira de outubro, dia 24 de outubro, chamada Quinta-feira Negra, ocorre o crash da Bolsa. 24 de outubro de 1929. E, a partir disso, as ações despencam, os bancos que andavam alavancados por juros baixos do Tesouro Americano e descapitalizados não tinham como ressarcir os seus clientes e os seus investidores, em uma enorme crise, a maior crise da economia, que ameaçava até o próprio capitalismo, se instaurou, agravando ainda mais a situação da Europa. As raízes da crise de 29 são bastante discutidas até hoje. Eu fiz um resumo muito superficial, mas era uma crise de demanda mesmo. E aí morava uma contradição em que você tinha uma economia que queria se expandir, mas não se expandia, que era dos Estados Unidos, que na verdade crescia pouco. E você tinha do outro lado aqueles que demandariam, mas que optaram por também fazer um crescimento menor para preservar a lucratividade do capital. E aí inaugura os tempos de catástrofe na economia global. Bom, resumindo, é isso aí. Na semana que vem, com mais tempo, a gente vai discutir os efeitos da crise econômica, principalmente na Alemanha, e as saídas que foram adotadas a partir daí. Mas eu adianto que a partir de 29 nós tivemos o enterro, pelo menos por meio século, das políticas de austeridade. Ok, gente? Boa sexta-feira, bom final de semana e até breve.